muito bem-vindo ao nosso canal Multiverso da Leitura. Eu sou Carol Ferrari, todo mês a gente tem aqui um tema muito legal para discutir, com convidados muito especiais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreve, ative as notificações para você receber aí a mensagem das nossas postagens. Hoje eu estou aqui com duas amigas, Amanda, que já esteve conosco na última live. A Amanda aqui na nossa editora, ela é coordenadora de assessoria pedagógica, né, Amanda? Isso. E a Luara, que acredito ser a primeira vez na nossa live. É a segunda vez, já participei uma vez. Bem lá no comecinho. No comecinho. A Luara, atualmente editora aqui na Via Lúdica. Hoje a gente trouxe vários livros para conversar. O tema da nossa live de hoje, Pontes Literárias, a literatura como um eixo transversal. Será mesmo que a literatura, ela serve só para a gente contar uma história, ensinar a língua portuguesa? Ou a gente consegue explorar outros campos dentro de um mesmo livro? Você que acompanha a gente pode ser pai, pode ser mãe, pode ser professor, ou pode ser que nem seja na área da educação, porque tem muita coisa para você explorar e a gente vai falar sobre isso hoje, né, meninas? Contem um pouquinho da experiência de vocês com base nesses livros que a gente vai apresentar hoje, o tema da nossa live. Primeiro, estou muito feliz com o convite de estar aqui de novo. Hoje eu estou atuando aqui na editora como coordenadora de assessoria pedagógica, então na área mais dos didáticos, mas a minha paixão pela literatura veio desde sempre. Tenho formação no mestrado na área da literatura infantil e juvenil, amo ler, amo os livros para as infâncias desde muito nova, então trabalhei muitos anos como educadora também, dando aula e fazendo mediação de leitura, então esse papo hoje vai ser muito bom. Com certeza. E você, Luara, conta um pouquinho da sua experiência. Bom, eu sou a Luara Almeida, eu sou editora aqui na Via Lúdica, mas eu sou também mestre e doutora em literatura e crítica literária. Então eu já pesquiso aí as literaturas, né, em seus mais diversos formatos, linguagens, cores. E eu venho de uma outra área que é o design gráfico. Então eu cheguei na literatura por esse outro caminho também, né, pelas imagens. Então, por isso sou apaixonada pela literatura para infâncias, para juventudes, por esse viés também da imagem, dos quadrinhos, dos livros ilustrados. Bom, a proposta inicial aqui da nossa live é trazer essa transdisciplinaridade, que palavra bonita, difícil, né? Sim. A gente vai defender a mediação da leitura, mas como um compromisso compartilhado para todas as áreas de conhecimento, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, socioemocional, né? A gente pode, através da literatura, trabalhar a questão emocional também. E nós vamos apresentar aqui alguns livros que você pode utilizar dessa maneira, dando só um exemplo, porque na descrição do nosso vídeo a gente vai colocar os títulos, os links para você acessar o nosso site, ter acesso a toda essa literatura. Como você pode realizar pontes curriculares ricas e integradas, sem desprivilegiar a autonomia da obra, fruindo assim de uma estética literária muito legal, porque os nossos livros, além de trazer conhecimento, eles são lindos, né, meninas? Eu sou suspeita, porque toda vez que eu venho falar, eu fico babando em cada um deles. Antes de entrar especificamente em cada obra, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão mais teórica, né? A literatura, ela não precisa ensinar nada, mas a gente acaba aprendendo muito com ela, numa simples mediação da leitura, né, Amanda? A gente já conversou sobre isso numa outra live. Como falar sobre o que você pode aprender com a literatura sem que ela se torne utilitarista? Esse é um tema muito importante quando a gente pensa em mediação de leitura, principalmente a mediação de leitura na escola. Então, nessa formação desse leitor inicial ali, da criança e também do adolescente. Porque por muito tempo, a leitura esteve na escola para ensinar algo. Então, até na nossa geração mesmo, a gente aprendeu que para ler, a gente precisava, o objetivo da leitura era aprender algo com aquilo. Por exemplo, o Machado de Assis aí no ensino médio pro vestibular. Eu preciso saber para alguma coisa. E isso reflete muito no consumo atual da literatura. Então, a gente vê todas as listas ali de mais vendidos, sempre livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, né? Antigamente se intitulava autoajuda, porque nós, enquanto adultos, hoje, né, a grande maioria da população vai buscar na leitura aprender alguma coisa. Então, a ideia de que, quando eu estou lendo um livro de ficção, eu não estou aprendendo nada com aquilo, que é um grande engano. Porque a gente aprende muito mais, às vezes, com a ficção do que com o livro teórico ou de desenvolvimento pessoal. E aí, essa transposição mesmo da escola, de fazer isso como você está trazendo no tema, né? Dessa ponte de ressonâncias, que é buscar
A literatura, por si mesma, ela não está ali para nada, mas, ao mesmo tempo, ela agrega de muitas formas e para muitas disciplinas, né, Lu? É muito difícil desvincular a literatura infantil e juvenil da escola, porque ela nasce aqui no Brasil, né, principalmente na escola, ali junto do material didático. Então, a literatura está muito vinculado com o didático. Quando a gente vai comprar a lista de material, vem lá os livros que os professores vão usar ao longo do ano. Justamente. E como pais, ali até voltado para a questão do consumo, a gente fala, que será que vai trabalhar com esse livro? Exato. Aí já vai olhando dentro Qual que é a do intenção, livro. né? Então é isso, a gente ainda está num processo de desvincular a literatura desse lugar didático, pedagógico, né? Que ela tem um lugar na escola, mas não necessariamente com esse como instrumento pedagógico, apesar de poder aprender coisas, né? Então a gente está nesse processo ainda de entender a literatura como literatura e só literatura, e ponto, né? E ponto, exatamente. E essa até é a minha próxima pergunta. Como transformar a leitura um compromisso de todas as áreas e não apenas uma missão de ensinar a língua portuguesa? Sim, e assim, durante muito tempo que eu atuei em escola, né, e estive ali à frente das turmas de alfabetização ou nas aulas de literatura mesmo, parecia que esse era um compromisso apenas meu. Mas aí quando chegava naquele momento de uma avaliação, de observar os resultados das avaliações, sempre esbarrava de que, nossa, mas a leitura precisa ser trabalhada na aula de literatura ou de língua portuguesa e apenas. Só que os professores não entendem o quanto a literatura vai passar por todas as disciplinas e o quanto ela pode ser uma ponte de ressonâncias para muitas temáticas importantes ali daquele componente curricular. Então, se a gente pega a língua portuguesa mesmo, né, eu trouxe junto com a Luara, 2 exemplos aqui para a gente conversar. Um que é a Cantigas de Invento, então que ela vai trabalhar com uma estrutura rimada com relação às cantigas, né, que a gente tem de tradição, mas brincando com essa modernidade, então trazendo elementos que fazem parte do cotidiano dessa criança. Então, o quanto dá para fazer aqui, por exemplo, uma brincadeira com a arte, quando você vai olhar para essas ilustrações da Lucy e você vai ver o quanto ela traz o círculo como representação nessa obra. Então, o professor de arte, ele pode fazer uma combinação com o professor de língua portuguesa ou a professora polivalente para trabalhar com essa linguagem da arte, né? Da repetição de elementos numa página. E a mesma coisa com o javanês, Esse a gente pode pensar em anos iniciais. Anos iniciais. E esse mais para anos finais e médio, né? Isso, porque assim, o catálogo que a gente tem hoje na Via Lúdica, ele vai dos anos iniciais até os adultos. Então, se você pega essa obra maravilhosa, que aí eu vou deixar a editora falar, você tem várias camadas aqui, não só da linguagem dos quadrinhos, mas o professor de história pode se apropriar dentro da disciplina dele e muitas outras pontes ali com disciplinas diversas, né, Lu? Eu gosto muito de falar sobre os quadrinhos nessa temática, né? Porque muita criança aprende a ler com histórias em quadrinhos, né? No Brasil, principalmente. Sim. Então, é uma linguagem aí que é muito acessada pelas crianças. As crianças gostam de ler. Tem a questão do discurso direto pelo balão de fala. Então, ela vai, né, entendendo isso na leitura, aprendendo isso enquanto ela lê. Isso vai ampliando até chegar numa obra, por exemplo, para ensino médio, né? Que vai chegar num clássico da literatura, como um Lima Barreto, na linguagem dos quadrinhos. E é muito comum as professoras usarem as histórias em quadrinhos em sala de aula para ensinar a língua portuguesa, né? Então, mostrar lá o que tem dentro do balão, mas entender que a história em quadrinho pode ser muito mais do que só a língua portuguesa que está dentro do texto no balão. Às vezes sem texto. Às vezes sem texto, mas é isso, o quadrinho ele pode trazer questões sociais, questões históricas, aqui é uma página inteira que é só imagem. Exato, e essa página é uma página muito interessante, porque se a gente for retomar o conto do Lima Barreto, ele descreve essa casa, então é um parágrafo inteiro de descrição verbal sobre essa casa, que o Davi Calil resolveu aqui colocar verbal na imagem. Então, aquela descrição verbal está aqui, não verbal está aqui como imagem, em uma página que a gente vai observando esses detalhes, né, pela imagem mesmo. E muito
disso que você falou, né, dessa construção ali da língua portuguesa nas histórias em quadrinhos, passa também pela aquela ideia de que o quadrinho é a primeira ponte para uma produção textual. Então a gente vê muito... Anteriormente a sua fala, que às vezes a gente pensa em leitura, interpretação de texto, produção de texto, e fica rodando nesse ciclo, né? Isso, que é aquela coisa de dar uma imagem para a criança, ou uma tirinha, e pedir para que ela escreva essa história, né? Então que ela transforme o que está ali no discurso direto de uma outra forma. E aí a gente esquece que o conteúdo ali dessa obra, né? Então, olhar para a parte imagética dela, refletir todas as camadas que esse texto e que essa construção do Davi traz para a obra, leva a gente além. Então, não precisa estar ali para a função de ensinar algo, mas o quanto trazer isso para uma aula de história, por exemplo, leva a gente a pensar a história do nosso próprio país. Então, quando a gente lê Lima Barreto e todas as camadas que essa coleção do Clássicos ao Quadrado traz lá no final, né? Então, aqueles paratextos que vêm ali, o quanto eles podem ser uma ponte incrível para um professor de história trabalhar com a história do Brasil. E pensar que a literatura é imagem, seja ela por palavras, seja ela pela imagem propriamente dita. Então, quando a gente vai construindo por imagens, a gente também está construindo por palavras, a gente também está construindo imagens, né? Então, a gente vai criando essas imagens na nossa cabeça, que o autor escreveu ali com palavras, a gente cria imagens. Então, a literatura é criar imagens. Então, trazer essa noção de criar imagens históricas, criar imagens geográficas, criar imagens sempre por meio da literatura, né, trazendo essas imagens. Eu falo que são várias formas de leitura, né, porque ainda mais numa sala de aula, quando você faz mediação de leitura, você pode simplesmente ler sem mostrar as imagens, que a criança ou adolescente vai usar a imaginação para pensar, isso aconteceu aonde, em que época, em que contexto, e depois você pode abusar da ilustração, né, sem a palavra, talvez, porque você já fez a leitura, então é muito rico. Ainda nesse campo aí das ciências humanas, né? Todo livro que a gente vê tem um contexto, tem um território, foi feito num país, tem a história de um autor, de um ilustrador. Como que esse contexto, ele pode criar essa conexão literária com as aulas de ciências humanas? Quando a gente pensa, né, até na palavra que traz, né, tema essa live, né? Então, de como que a gente transpõe e conecta a língua portuguesa ou a literatura com as demais disciplinas, as ciências humanas, ela está ali totalmente imbricada, né, na construção dos livros, assim, da grande maioria deles, né? Então, se você pensa uma biografia que está ali dentro da língua portuguesa, mas você pega dentro da literatura um texto que traz ali elementos da biografia e vai contar a história de alguém, né, baseado num fato real, como, por exemplo, acontece na Alfonsina, isso, que vai contar a história da Alfonsina, que foi a primeira mulher ali a competir aqui atrás no ciclismo. Foi a primeira mulher ciclista a participar no Giro da Itália em 1924. Todo um contexto histórico que pode ser trabalhado antes. E que está ali posto, não de forma descritiva ao contexto histórico, mas as ilustrações vão convidando, né, Laura? E esse livro ilustrado, né, ele traz a história da Alfonsina, essa primeira mulher a competir numa corrida de bicicletas, e ele traz esse contexto de, por exemplo, como ela, como mulher, não poderia competir. Então, mostra ela pegando a roupa dos homens ali, do pai dela, do tio dela, se vestindo de homem. Levanta uma problemática histórica para ser trabalhada, né? Pode justamente puxar pontes, né, como tem o título aqui, né, essas pontes literárias. Pontes literárias, justamente, porque a partir disso não está posto ali, e ela precisou pegar as roupas dos homens, mas pelas imagens a gente vai percebendo isso, né, e mostrando, e a gente aprende a história dessa mulher, né, por que não, mas por meio da literatura, né. E até tem uma cena aqui desse livro que traz ali elementos da guerra. Vamos ver se eu acho aqui pra tá gente mais mostrar. Aqui, eu fiz. Inclusive, depois me lembra da gente falar uma curiosidade em relação às cores. Nossa, são bem características, né? Bem... Amanda, acho que você vai se encontrar mais rápido. Eu sou uma apaixonada nesse livro. Então, você começa a ver os elementos da guerra aparecendo aqui na história, mas de uma maneira que não está posto no texto. Então, o quanto isso amplia para um jovem, porque aí a gente olha, mas tem pouquinho texto, então é para criança pequena. O quanto para o jovem o professor consegue
trazer camadas e camadas aqui de interpretação a partir da imagem. Né? Então, dos recortes de jornais, das ilustrações que vão aparecendo ali em detalhes, que não estão postos ali de forma no macro, né? Elas estão ali no micro. E a gente também vai tendo outras camadas. Então, um livro como Recém-Chegado, que vai trazer uma história ali de imigração de uma maneira muito poética. Então, ele está na literatura, mas ele também está na história. Ele também passa por esse caminho da história. O Nascido para Partir, que é uma potência de livro, assim, é um dos livros mais bonitos que eu li o ano passado. Todo mundo tem que ler, é um livro que vai trazer também não só a história, mas a geografia. Exatamente. Esse livro, ele traz, então ele conta a história, né? Ele é um relato de experiência do Mamadou, mas quem escreve, quem coloca ali na caneta é o outro autor, o Azouz Begag, né? Então, mas é a história, o relato do Mamadou, que teve que fazer aí uma travessia. E são fotos reais? São. Que legal. Então, ele fez uma travessia, né, para chegar ali, para conseguir um remédio para o pai que estava doente. E aí, em cada capítulo, a gente vê, então, um mapa e a gente vai acompanhando essa trajetória do Mamadou. Então, conforme ele vai passando ali pela África, depois atravessando, né, a gente vai acompanhando nesse mapa com pontinhos e esse tracejado que forma uma constelação no fim, né? Então, que legal. Exatamente. Os pontinhos que você falou. Aqui a gente tem o mapa, deixa eu mostrar aqui. Então, a gente sempre tem no começo do capítulo o mapa mostrando, né, para onde ele está indo, para onde ele já foi, para onde ele está indo, que sem esse mapa, só os pontinhos, cria essa constelação que tem tudo a ver aí com o resto da narrativa. E essa capa também, né, que traz ele ali de lado, mas também esse mapa. Sim. E no fim dele também ele vai descrevendo quantos quilômetros ele caminhou. Então também dá essa dimensão para o leitor, né? Que às vezes a gente não tem noção de quanto é esse trajeto. E no fim ele fala daqui até aqui foram tantos quilômetros, daqui até aqui e soma tudo no final. Pra você ver a dimensão da trajetória do personagem. E aí o que é interessante a geografia está aqui posta, a história e a literatura estão aqui postas, mas mais do que isso, a sensibilidade humana, o olhar para o emocional, o quanto a gente, enquanto leitor, enquanto você vai acompanhando essa jornada, você vai refletindo sobre a sua própria vida e você vai fazendo conexão com a sua própria história, de vivências que você tem e de coisas que estão muito distantes de você. Então imagina isso numa conversa em sala de aula, que nasce ali nessa transposição entre história, geografia, língua portuguesa, mas que leva filosofia, sociologia e que vai muito além. E que parece que está longe da gente, né, por tratar Sim, da África, da Europa, mas está muito perto também da gente, né? Quantos refugiados a gente não tem no Brasil também, né? Quantos estão ali estudando nas escolas, que a gente também pode abrir esse diálogo, né? Sobre o quanto uma obra dessa não ajuda, por exemplo, para fazer uma redação no Enem? Sim. Um tema super atual. Tema, a gente relevante. Exato. O aluno tem uma bagagem, né, para chegar lá e poder escrever. E que aí, geralmente, a escola joga nessa responsabilidade do professor da língua portuguesa. E não dá para você acoplar tudo dentro da língua portuguesa. Então, os professores ali das disciplinas, né, os especialistas de outras disciplinas, porque eu acho que os polivalentes conseguem fazer isso de uma maneira mais conectada e tranquila, também. Mas que os professores especialistas também entendam, porque aí fica, mas aí ler esse texto que está no livro didático é perder um tempo ali que eu podia estar... Passando conteúdo. Exato, passando conteúdo. Então, essa visão conteudista e utilitarista mesmo. E é você entender que quando você abre uma porta da sua aula, de história, geografia, seja qual for, né, a sua disciplina, o seu componente, e que você traz um livro para essa roda e você lê em voz alta para esse adolescente, quantos ganhos você não tem? Porque essa troca, né, e essa afetividade que está na leitura em voz alta, ela é única. Então, um professor especialista, ou até mesmo um professor de língua portuguesa, quando ele está pondo ali o livro na frente do estudante, ele entende, ele já está alfabetizado, então eu não preciso mais ler junto, né? Então, tudo bem eu dar o livro, ler os capítulos, depois vai fazer uma prova.
E o quanto a gente perde dessa conexão humana e de troca e da discussão quando a gente não está lendo em voz alta. Porque não é porque ele está alfabetizado que ele já é um leitor experiente, ele vai precisar se construir como. E é nessa troca nas diferentes disciplinas, a leitura aparecendo em muitos momentos da rotina desse estudante, que ele vai entendendo que a leitura está ali na escola, mas ela é para fora dela. E o engraçado que você falou é interessante. Às vezes a gente pensa que é perda de tempo da aula mesmo, né? Exato. Abrir o livro para ler. Mas quão rico é esse momento da leitura coletiva, da discussão. Ó, vamos ler, nem que for um capítulo ou um parágrafo, e vamos discutir sobre isso dentro de outras disciplinas. Isso é muito importante. Né? E é quase um desperdício você pensar que você está lendo um livro para fazer uma prova. Exatamente. É só sobre isso, é só sobre uma pergunta que tem uma resposta. Não é, né? A literatura, ela abre, ela não fecha. A gente não pode esperar que, a partir de um livro, a gente faça uma prova que um professor vá colocar certo ou errado numa questão que é de diálogo, realmente, né? Não é de certo ou errado. E que são de diferentes interpretações, né? Claro que, a partir de uma interpretação, a gente pode voltar ao livro. Né? Então, você entendeu isso da obra, mas o que da narrativa te faz entender isso? Então, vamos ampliar a leitura disso? Porque, como a gente falou, né? Não só dentro das outras disciplinas é difícil da gente ver esse movimento acontecendo, mas às vezes até dentro da própria aula da Polivalente ali, quando você pega, por exemplo, Monumentos Incríveis, que ele vai trazer, que ele é da Cantinela, ele vai trazer muito a geografia ali. Infantil, né? Infantil, e aí tem mapas, né? Assim como a gente estava falando do Nascido para Partir, e tem pouco texto, porque ele só tem a indicação do local. Então, às vezes, o professor olha e fala assim, ai não, esse livro aqui não vai ter uma história, que aí é um caminho contrário do que a gente está falando para os maiores. Então, não tem uma história aqui nesse livro, o que eu faço com ele, né? Mas o quanto a gente está ensinando, ou o quanto a gente está trazendo de referência para essa criança a partir de uma imagem. Exato. E é a ponte e o diálogo, né? Porque a gente vai olhar aqui no Monumentos Incríveis um país e falar, nossa, alguém conhece? Já ouviu falar nesse país? Vamos pegar com as um crianças mapa. aqui fala um ano, a partir de um ano, né? A gente, o que você conhece desse país? Aí dá para você trazer a culinária, dá para você trazer a mostrar o mapa, né? vestimenta. Como a gente mostrou o mapa aqui, a gente traz o mapa aqui Onde e que aponta, tá? vamos achar esse país. Então tem um monte de coisa que a gente pode fazer a partir, né, também do livro. E até a ideia de que esse livro, ele não precisa estar só lá na educação infantil. Um livro como esse pode estar até quinto ano, em anos finais, porque você pode trabalhar a ideia do que é monumento, por que monumentos são levantados, né? Quais são as intenções ali de uma construção de um monumento. Então, a gente consegue ampliar muito, e um livro que aparentemente as pessoas olham e falam, é um livro de criança. Né? E mesmo a imagem, né? Porque eu gosto muito das ilustrações dele, porque ele não são ilustrações que são super finalizadas, assim. Ele tem um traço solto, né? Ele tem um traço que você vê ali que... Parece até um relevo aqui. Então, ele tem esse traço que, né, a criança olha, ela reconhece, né? Então, é uma coisa interessante parece também, que está mesclando o monumento com o desenho de uma criança, Exatamente. Né? Eu desenhei aqui e vou pôr o Coliseu ali. Exatamente. Isso. Muito bom. Meninas, pensando agora na questão das ciências da natureza, a gente falou aí de língua portuguesa, mostramos dois livros lindos aqui de como a gente pode explorar nessa questão da língua portuguesa. Falamos das ciências humanas, que praticamente todo livro acho que a gente pode trabalhar. E ciências da natureza, vamos mostrar alguns outros exemplos aqui que dá para fazer essa ponte literária? Sim. Eu vou deixar a Luara para falar do Zum Zum e eu falo da polinização, mas eu acho que é isso, assim, as ciências da natureza... também tem essa ideia de que é muito técnica, né? Então, que a gente vai falar de nomes difíceis, que vai ser uma disciplina muito complexa para a criança, porque ela parte da experimentação, ela tem que levar para a prática, mas o quanto a literatura, né, as histórias que são contadas, ou até os livros informativos mesmo, vão agregar para o conteúdo que está sendo abordado na sala de aula, né? Exato. E está justamente nesse lugar, entre um informativo poético, né, a gente chama, porque ele traz informações, por que não, né, mas ele está nesse universo do poético, realmente, né. O Zum Zum, ele é uma duplinha, na verdade, tem o Zum Zum e tem o Plop Plop também. Que está ali no nosso cenário. Isso.
Ele conta, o Zum Zum é a viagem da sementinha e o Plop Plop, o coração da chuva, que é a viagem da gotinha, né? Então ele mostra esse ciclo, né? O Zum Zum mostra o ciclo da sementinha, como que ele, por exemplo, quando voa ali a sementinha, né? Que tem o cachorro que pode levar, às vezes gruda no pelinho do cachorro, do gato, e ele vai mostrando tudo isso. Então aqui. Vou mostrar aqui para essa câmera aí. A gente consegue ver, né, ali a sementinha. Preso no bigodinho do gato. Preso no bigodinho, que vem o vento. E ele mostra justamente esse ciclo, né? Então, quando ele vai até ele estar embaixo da terra, a sementinha embaixo da terra. O quanto dá para explorar, né? Fazer uma experiência prática. Sim, e pensando nas crianças hoje, né, que elas têm toda a informação. Não, e elas têm toda a informação muito na mão delas. Então, o quanto a poesia ou a literatura, ou transformar um conteúdo científico em um personagem de uma narração, traz totalmente a criança para essa produção, né? E aqui é muito bonito, né? Porque mostra aqui um fio de sol a envolve, então a gente percebe aqui o fio do sol. E quando nasce, o broto nasce, ele nasce com esse desenho, né? Normalmente nasce o brotinho com esse desenho. E aí o texto fala: o broto faz uma reverência, ele agradece a sementinha. Então, olha, né, esse poético, poesia, né? Então, essa semente que estava ali na terra nasceu como broto e fez essa reverência ali para a sementinha que ele foi, né? Então, ele traz essa sementinha, então, traz uma informação, mas de uma forma super poética, né? Sim. É da Maria José Ferrada, uma autora maravilhosa, com Marco Pasqueta com as ilustrações, então, lindo. E o Plop Plop segue nessa mesma linha. Essa gotinha... Falando do ciclo da água. O ciclo da água. A gotinha sempre em azul, então, essas cores, né? Os tons de azul sempre se repetindo. E vem os o tons sol, mais terrosos, tons né? mais terrosos, justamente. E ali o sol também, então tem essa brincadeira do azul com o laranja do sol e aqui esses tons diferentes de grama, de terra, que são trabalhados aqui também. E que projeto que dá para fazer a partir disso, né? Com certeza. Com um professor de ciências da natureza ali, no caso, o polivalente às vezes está atuando nessas duas frentes, às vezes não, a depender do local, né, da escola, mas também para as famílias, né, que é aquilo que a gente falou, não é? O livro não está ali só conversando com a escola, ele conversa com a família. E aí tem a grande polinização, que aí é um livro com uma característica de livro informativo, né? E que a gente também vai ter, ele tem uma narração ali que perpassa, mas temos muito ali das informações a respeito do processo de polinização. E ele tem muitas abas, Isso, ele tem muitas abas. Então, é um livro que também vai permitindo a esse leitor essa exploração do texto mais científico ali, não tão poético, mas que conversa muito com a literatura em si. Olha que página maravilhosa. E as crianças adoram essas abas, né? E eles vão descobrindo coisas no livro. Então, cada leitura... Saindo. É maravilhoso esse livro. E é isso. São quantas leituras são possíveis a partir de um livro como esse? Duas páginas. A cada página. Um período de aula. Exatamente. Para explorar cada balãozinho, cada informação, e um livro que é um ótimo presente também, né? Totalmente. Para você dar para as crianças ali. Muito legal. Falando agora de matemática. Não, matemática não dá para ligar com literatura, gente, é impossível trabalhar literatura com matemática. E aí é o professor que mais não quer trabalhar com livro mesmo. Que eles são mais lógicos, né? Eles falam números. E é interessante isso que você fala, né? Porque a gente ali nos anos iniciais, eu trabalhei muitos anos com alfabetização, no primeiro ano. E quando eu ia passar para matemática, quando eu ia aplicar as aulas de matemática, que eu falo que minha matemática vai até aí, até o primeiro ano do ensino fundamental 1, anos iniciais. O quanto a gente trabalhava com a criança a construção de uma situação-problema. Então, às vezes, eu trazia situações-problema para eles ali num primeiro ano que não envolvia números. Então, uma coisa fictícia, a Cinderela estava indo para o baile e aí a carruagem perdeu uma roda. O que a Cinderela vai fazer?
é uma situação problema que envolve a questão matemática, porque essa criança vai ter que pensar logicamente ali qual seria a alternativa, e vinham coisas maravilhosas. Por exemplo, ela liga e pede um Uber. Crianças são encantadoras, amo demais. Tão simples, né? Pede um Uber, o que ela tá sofrendo ali com uma carruagem? E aí o professor da matemática mesmo, né, ali mais bruta, quando vai entrando ali de terceiro a quinto ano e anos finais de ensino médio, se esse aluno, se essa criança ou esse jovem não tiver muito bem estruturado o que é uma situação problema, e isso está na leitura, ele não chega lá no resultado. Não chega. Então não adianta só ter uma fórmula na mão se ele não sabe interpretar uma situação problema. E eu dei aula para um quinto ano, 2 anos eu fiquei no quinto ano, e eu pegava muito no pé deles quanto a isso. Eu falava, gente, até para resolver matemática a gente precisa saber português. Sim. Porque se você não entender o que a situação problema está te propondo, você não vai conseguir resolver. Exato. Aí adianta você saber adição, subtração, multiplicação, divisão, fórmula, não sei do que, se você não entender o que está sendo pedido. Consegue interpretar ali, Porque né? eles falavam, é conta de mais, pro? É conta de menos do Sim. probleminha? Sim. Falei, peraí, vamos pensar, vamos analisar o que está colocado aqui pra gente. É olhar criticamente para aquele texto. É o pensamento lógico, Exato. né? Não deixa de ser o pensamento lógico. E aí a gente tem o Queijaria da Anitinha, que também traz a matemática de uma forma lúdica, né? Eu acho Exatamente. incrível esse livro, porque Ele é você lindo. olha as formas geométricas, você já fala, ué... Ele é um tangram quase. É isso. Então, trazer esse pensamento matemático nas formas, né? Então, Sim. nas formas geométricas, não deixa de ser essa brincadeira do tangrande, né? Você formar imagens por meio das formas. E ele apresenta a história da Anitinha, que é uma ratinha que tem ali uma loja de queijos. Então, ela tem muitos queijos redondos, quadrados, triangulares, azuis, amarelos. E cada animal da floresta gosta de um tipo de queijo. E a Anitinha, além de ter a loja de queijo, ela entrega também os queijos. E ela vai na floresta entregando todos os queijos. E é também uma questão, em pensamento lógico, porque é uma questão de acumulação, né? Ela vai acumulando coisas ao longo dessa narrativa. E é bonito que os animais da floresta, quando a gente mostra aqui, né? Ela vai entregando para cada animal, e os animais são construídos por essas formas geométricas também, né? Então a gente pode provocar essa criança de falar quais são as formas que estão formando esse animal, né? A gente tem aqui os triângulos, círculos, e esse aqui, né? Como que ele está sendo formado? Então, é esse pensamento lógico-matemático das formas, Bonitinho, construindo corujinha. imagens, né? A corujinha, exatamente. Até brincar de transpor isso para o prático, né? Então, trazer o próprio tangram para que a criança monte os seus animais. Exatamente. Então, fazer essa conexão entre a história, a matemática e até mesmo para os maiores. No caso aqui, você falou do Nascido para Partir, que ele vai contando esse tempo que ele leva para chegar, a quilometragem, a distância. E isso também está ali posto na literatura. E quantas camadas... É só a gente pensar também um pouco na obra do Malbataan, que está ali dentro de um conto, dentro do fantástico, trabalhando elementos matemáticos. E o quanto ele se conecta com esse adolescente, né, que está ali no processo de aprender a matemática, mas também se ver no mundo, também entender a leitura. São muitas, muitas possibilidades e camadas que a gente consegue, né? Quantas pontes... E a gente está costurando aqui entre disciplinas diversas, em que o polivalente faz isso de forma um pouco mais tranquila, porque é ele que está no comando, mas que os especialistas também precisam entender que estar com a matemática posta a partir de um livro traz ganhos muito significativos para esse grupo, porque você pode propor sequências didáticas, projetos, ampliações desse raciocínio lógico a partir de uma narrativa, de uma história. E até aqui, né, pensar, vamos contar os lados, quantos lados tem cada animal com essas formas. E, às vezes, ir para o lado oposto. Então, pensando no próprio desenho, né? Então, aqui a gente formou animais com formas geométricas. E se a gente for no oposto? Se a gente fizer manchas sem formas, nada geométricas, e fazer personagens a partir de manchas que não são geométricas, a gente consegue ir para o outro lado também, com a né? arte. Conectando com a arte. Também dá para trabalhar Exatamente. nesse livro. Nossa, a gente tem várias opções aqui. A Via Lúdica, você vai, inclusive, ver o link aqui do catálogo. Tem muitos livros. A gente está dando só algumas ideias uma pitadinha. aqui. Que
a gente sentou e resolveu contar para você nessa live como você pode explorar aqui os nossos livros. No cenário tem mais alguns também. A gente não colocou aqui na nossa discussão, mas é uma pauta a se falar também, que é a questão emocional, socioemocional, né? Filosofia, sociologia, que a gente pode trabalhar. Qual dessas obras aqui de trás a gente pode citar, meninas? Você é especial, Receituário do Dr. Veneta. Vou pegar esse aqui. Eu gosto muito de colocar a literatura, já falei isso aqui na outra live, né? Eu sou biblioterapeuta, então eu parto do livro para fazer essa ponte de ressonância para conversas profundas e para camadas que às vezes essas crianças não têm outros espaços para falar. Então, na minha aula, eu gostava muito, até com os adolescentes mesmo, na aula de literatura, de levar a literatura para as infâncias, que eles amam, ficam encantados e apaixonados, para trabalhar temas que muitas vezes eles estavam ali angustiados querendo falar e não tinham espaço para isso. Mas na adolescência, às vezes, questão Exatamente. de luto, envelhecimento, a gente não fala muito disso. E eles brincavam assim que era aula de chorar. Vai ter aula de chorar? Era terapia, exatamente. Era então, uma terapia. Você pegar, por exemplo, um recém-chegado e levar para os adolescentes e, a partir dele, pensar suas próprias trajetórias, quanta força tem nisso? Qual que é a história desse mesmo? O recém-chegado, ele conta a história também de refugiados, né? Por isso, o título recém-chegado traz uma dupla interpretação, porque é recém-chegado em um novo país, mas no meio dessa travessia, a gente descobre que tem uma mulher ali na travessia e ela está grávida, e ela dá à luz no meio da travessia. Então o recém-chegado também é dessa criança que veio ao mundo. E a gente vê, eu gosto muito de falar sobre o narrador dessa história, porque ele é um homem. E a gente, no fim, a gente está falando sobre um nascimento, sobre uma mulher que está parindo no meio dessa travessia, que tem muitas mortes, tem muitas dificuldades. E tem um momento em que ele fala, todas as mulheres se juntaram ao redor daquela mulher. E eu nem sabia que ela estava grávida e todas as mulheres se juntaram ao redor para trazer essa criança à vida. Então, eu sempre acho interessante esse ponto de vista de um homem, porque ele está fora, ele está externo. Então, se eu faço sempre esse exercício de pensar, se essa narradora fosse uma mulher, como seria? Porque essa narradora estaria ali entre as mulheres, né, ajudando, vivenciando isso. Então, essa questão também de ponto de vista, de trazer essa narrativa de um ponto de vista, outro. Exatamente, que não estava ali. Quanta coisa que dá para explorar. Então, né? É maravilhoso. Esse livro já é Já viram que vocês vão ter que comprar todos. Todos, exatamente. Não, e uma coisa que a gente falou muito na última live, que a Amanda estava com a Renata, foi dos guias de leitura, né? Sim. Então, a gente está citando aqui, não são ideias que surgiram agora, são ideias pensadas, que a gente disponibiliza para o professor trabalhar com isso, né, Amanda? O professor, ele pode ter acesso no nosso site aos roteiros de leitura, e esses roteiros, eles vão trazendo essas camadas de possibilidade em que ele pode trabalhar com esse livro, a partir dos conteúdos, das habilidades da BNCC, e é sempre fazendo aquele processo, né? De pensar o livro com quem está criando esse livro. Então, é o olhar da parte pedagógica da editora junto ao olhar editorial. Então, é ter uma designer que pensa esse livro com uma potência gigantesca que o educador não pensaria, e olhar para todas essas camadas que a Luara traz e colocar isso de forma didática para que esse professor amplie com a criança e afine o olhar da criança para essa leitura. Porque a gente precisa ensinar a ler. Então, pegar uma obra como essas todas... Ensinar a ler não é alfabetizar, não, são as letras. Não, a gente precisa ensinar a ler o mundo a partir do livro. Então, quando você afina esse seu olhar a partir de uma história da Alfonsina, eu sou apaixonada pela Alfonsina, a partir da história da Alfonsina, que são frases curtíssimas aqui nas páginas, né? Então, aos 10 anos, ganhei uma bicicleta do meu pai. Tanto de camada, porque eu fui pesquisar, eu sou bem aficionada pela Alfonsina, e aí eu descobri que ela não ganhou, ela pegou a bicicleta do pai na história real de vida dela. Mas aqui ela diz, ganhei a bicicleta de meu pai. Só que se você olha para a imagem, ela tá vendo, ela tá observando esse pai mexer e ela não tá ganhando a bicicleta na imagem. Exato. Ela tá de olho então, ali, né? Já tem ali, né, na imagem, na ilustração, a história real sendo contada.
E quantas construções, é aquilo que você falou, vamos olhar para as cores dentro da arte, por que essa escolha de cores? E aí quem é a design vai pensar nisso e vai trazer isso, que vai estar ali num roteiro de leitura. Legal. E que o professor não precisa saber todas essas camadas literárias, porque ele não fez parte do processo editorial. Mas a gente conversa com o editorial para trazer essas informações para esse professor e aí ter muitos ganhos na hora que ele leva o livro para a sala de aula. Esse diálogo interdisciplinar não está só na escola, está aqui dentro também da editora, né? Então, a editora conversando com o pedagógico, conversando, né, com designers, com tudo isso. Então, é um diálogo interdisciplinar desde o início do livro, né? E aí, falando das cores, né, que você tinha até comentado do Alfonsina, então ele traz as cores, né? Ele traz essas cores da Itália um pouco, né? De uma forma poética, não são cores literais, são cores poéticas que a gente chama. E eu gosto sempre de falar que esse amarelo, quem acompanha mais o mundo das corridas de bicicleta, do ciclismo, é o amarelo do Tour de France. Quando um atleta ganha um dos circuitos do Tour de France, ele usa uma camisa amarela, que é esse tom de amarelo. A Alfonsina nunca participou do Tour de France, que é a maior corrida de bicicletas, né, que existe. Acabou sendo uma homenagem. Uma homenagem. Então, olha, de novo, pensando até na educação física, né? Pensando em esportes. Então, pensar esse tom de amarelo do Tour de France, mas a Alfonsina não participou de outros, quais são? E a gente vai ampliando aí o repertório. Nossa, né? Você falou bem que a educação física é esse mesmo que Ficou tá de mais fora da mais não, que tá mais distante ainda do livro, né? O professor de educação física não chega nem perto. Então, quanto ler eu, Alfonsina, ali na educação física, leva esse professor a falar sobre esse esporte, a falar desse espaço da mulher dentro do esporte, o quanto a Alfonsina foi muito pioneira e muito importante nesse papel. E isso que você falou das cores, que quem só vai saber quem assistiu a live. Quem não assiste, já compartilha com o amiguinho. É isso, exatamente. Você tem que assistir, tem que compartilhar, tem que comentar, se fazer presente aqui com a gente. Meninas, o papo tá muito legal, a gente mostrou muita coisa interessante, a gente conseguiu fazer essas pontes literárias com algumas disciplinas só, porque tem muito mais para ser feito. Mas para finalizar, assim, eu queria saber uma resposta pessoal de vocês. Qual desses livros aqui que a gente apresentou, vocês acham que teriam feito diferença na formação de vocês quando vocês estavam lá na escola? Todos. Me conta. Não, tem que escolher um, tem que escolher um. Eu vou escolher o Nascido pra Partir, porque foi Ela foi rápida, que é pra você não escolher. Mas que eu já sei qual ela vai escolher. Já sabe, né? Tá envezado. Eu ia escolher aquele, mas eu falei, vou deixar pra ela. Tá. Mas o Nascido pra Partir foi um livro que me transformou muito como leitora. E isso já na vida adulta. E eu fiquei pensando muito, né? Se eu ainda estivesse dentro de sala de aula, ia ser uma das primeiras adoções que eu faria, porque ele é de uma potência tão sensível e ele vai ampliando essas camadas de interpretação e que eu não tinha isso quando eu era leitora na escola, porque ou eram livros muito superficiais, pela época mesmo, não se tinha esse olhar e esse olhar profundo e esse olhar respeitoso que a gente vem galgando e tentando construir, sempre mais quem estuda e quem pensa a literatura para a infância e para a juventude, no sentido de que eram aqueles livros para fazer prova. Então, eu era uma adolescente meio revoltada, porque o professor pedia para ler e eu falava, eu não vou ler porque é para fazer prova. E depois eu lia, mas eu não lia para fazer a prova, eu me recusava. E quando eu fui dar aula de literatura para adolescente, foi uma das primeiras coisas que eu levei para a escola, eu não vou dar prova. Então eu vou trabalhar com projetos. A partir do livro eu vou propor uma situação onde esse adolescente vai ter que ser coautor e conversar com essa narrativa de uma forma diferente. Então quando eu li Nascido para Partir, e fui vendo todas essas camadas e personagens e mapas e essa diagramação gostosa de ler, né, com esse texto muito bem estruturado na página. Enfim, é um cuidado editorial que eu não tive na minha época como aluna. E o quanto ele fez diferença para mim hoje. Imagina para esse adolescente agora, que está vivenciando isso de uma maneira muito mais direta, porque na minha época não se falava tanto disso quanto se fala hoje. E as referências todas, as camadas todas que são construídas aqui e essa dupla autoria, que é muito bonito também de vivenciar a relação destes dois personagens, tanto quem vive a história quanto quem escreve, conta essa história.
E você, Bom, Lara? eu vou ser suspeita, eu sou suspeita demais para falar, mas O Homem que Sabia Javanês, eu sempre fui leitora de quadrinhos, eu gostava muito de ler quadrinhos e eu sentia que não tinha espaço para os quadrinhos na sala de aula. E isso ainda bem está mudando. O espaço dos quadrinhos está sendo galgado aí dentro da escola, dentro da sala de aula. E eu acho que quadrinhos como O Homem que Sabia Javanês, né, que trazem essas, nem adaptações, mas essas versões quase, né, dos contos clássicos, dos textos clássicos da literatura para essa linguagem dos quadrinhos, eu acho que é uma entrada maravilhosa dos quadrinhos na sala de aula, para depois a gente ampliar, né, ter quadrinhos sobre todos os assuntos, então todas essas interdisciplinaridades com quadrinhos eu acho que cabe também. Mas se tivesse uma obra dessa na sala de aula, na minha escola, eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que para todos os jovens é uma ótima indicação. Só assim, para complementar isso que a Luara falou, né? Os quadrinhos, eles estão crescendo cada vez mais. Temos a maior editora de quadrinhos aqui, que é a Luara. Guardem que vem muita coisa boa. Vem aí, uma coisa muito boa. Mas é isso, assim, o quanto o quadrinho, ele tá sendo reconstruído pelo professor, que está olhando para o quadrinho de um jeito diferente. Antigamente era uma coisa que era bem alta, por conta de Turma da Mônica, essas coisas. E aí houve esse gap, eu acho, e agora tá ressuscitando, porque ele estava né? muito ali ainda nos anos iniciais, ele não chegava a esse adolescente. E o adolescente, o que mais lê é quadrinho. São os mangás, é o que mais busca de leitura. Então, você pensar um clássico conversando com a linguagem dos quadrinhos, que está diretamente conectada com esse jovem de hoje, a potência disso para introduzir os clássicos, para trazer os clássicos para a sala de aula e para trazer também a linguagem dos quadrinhos, que já é muito presente fora da escola. E, de novo, fazer essa conexão. O que está dentro da escola também está fora. A escola não tem o seu murinho fechado ali, o que é daqui é só daqui. Isso vem mudando cada vez mais. Então, de fazer essa conexão com o que está no dia a dia desse adolescente. Muito bom. Exatamente. Meninas, foi ótimo receber vocês aqui. Então, fica aqui o nosso convite para você acessar nosso site, conhecer mais de perto todos esses livros que a gente falou aqui e outros também que estão sendo lançados, muita novidade chegando. Fique esperto, então, no nosso canal. A gente se vê numa próxima live.